Amém. Todos prontos para receber da palavra do Senhor? Amém. Então diga assim, que o pastor Jean não estrague nada. Amém. Glória a Deus. Obrigado pela tua sinceridade e pelo teu coração quebrantado na presença do Senhor. Amados, nós estamos então hoje oficialmente iniciando uma nova série chamada A Verdadeira Alegria. Sabe, muito se fala a respeito de alegria, muito se vende a respeito de alegria, muito se projeta a respeito de alegria, mas nós sabemos, o povo de Deus sabe que a verdadeira alegria, ela vem do Senhor. Amém? E por sabermos disso, nós então buscamos no Senhor conhecer a sua alegria. Como o Senhor pode nos dar da sua alegria? Como o Senhor pode nos ministrar com respeito à sua alegria? E eu creio que neste novo momento, onde nós estaremos pregando a respeito da carta de Paulo aos Filipenses, nós estaremos descobrindo de uma maneira ainda mais real, ainda mais tangível, ainda mais poderosa a respeito dessa verdadeira alegria que só o Senhor é capaz de nos oferecer. Amém? Então eu quero pedir a você que você abra a palavra de Deus no livro, na carta de Paulo aos Filipenses, conhecido como o livro de Filipenses, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 em diante, hoje aqui. Eu quero pedir para que você vá se colocando de pé, então, conforme você for encontrando. Nós vamos até o versículo 11º hoje. Obrigado, tá? E que o Senhor fale conosco em nome de Jesus. Primeiro capítulo de Filipenses 1, de 1 a 11, diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, a vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus toda vez em que lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho. Desde o primeiro dia até agora, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Feche seus olhos mais um instante. Pai amado, Pai querido, nos rendemos na Tua boa, perfeita e agradável vontade, nos dobramos em Tua palavra, no ensino aos Teus pés. Aos Teus pés aqui estamos, para ouvirmos da Tua palavra, para compreendermos um pouco mais, para que se faça em nós o Teu querer, o Teu efetuar, segundo a Tua vontade, para que saiamos daqui menos parecidos com nós mesmos, Senhor. Porque o bem da verdade é que nós mesmos precisamos tanto de Ti. Então que nessa manhã o Senhor nos transforme mais um pouco a Tua glória, a maneira que o Senhor desenhou para nós,
através do agir do teu Espírito, nos forjando irrepreensão, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Essa carta, irmãos, ela é muito preciosa. Ela é uma carta muito amorosa. É uma carta que Paulo escreveu, da qual não há dúvidas. Ele inicia a carta dizendo Paulo e Timóteo, como que se Timóteo fosse o coautor, mas já mais adiante a gente percebe que quando Paulo cita Timóteo, ele cita Timóteo na terceira pessoa, e ele sempre escreve no singular. Ou seja, nós entendemos que Timóteo aqui foi alguém com quem Paulo conversou muito a respeito do que seria escrito, para que daí então Paulo pudesse escrever. Conversando em casa a respeito disso, a minha filha disse assim, eu acho que é por isso que essa carta é um pouco mais amorosa que as outras, né, pai? Porque tem o dedo de Timóteo nisso. E muito possivelmente Timóteo tenha acalmado um pouco de Paulo, né? Aquele homem do qual nós conhecemos em tantas outras cartas, um homem muito veemente, muito intenso na sua escrita. E aqui em Filipenses nós encontraremos um pouco mais de mel do céu. Encontraremos um pouco mais de amor do Senhor derramado para com estes que estão ali. Mas também nós entenderemos o porquê é que Paulo vai tratar este povo de maneira mais amorosa. E eu creio então que em nome de Jesus, assim como ela foi para a igreja na cidade de Filipos, naquela época, pelo agir do Espírito Santo, estará para mim e para você hoje, aqui e agora. Amém? Porque nós sabemos que a palavra de Deus, ela não muda, e ela é completamente apta para nos ensinar, para nos instruir, para nos dar direção em nome de Jesus. É o Everly e a Angélica que estão lá atrás? Sim? Não. Desculpa, queridos. Preciso ir no oculista. Vamos continuar aqui. Eu ia mandar um beijo para eles. Saudades desse casal. Engraçado que é nessa mesma saudade que... E eu estou improvisando agora, tá? Não foi combinado. Mas é nessa mesma saudade que Paulo escreve aos Filipenses. Uma cidade que havia muito amor da parte de Paulo por tudo que ele havia passado com aquele povo. E ele começa então, de maneira coletiva, essa carta dizendo, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. E aí ele diz para todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. Mas quem são todos esses santos? São todos os santos? Todos aqueles que vivem de igreja em igreja, que são desigrejados, que estão por aí vivendo uma fé individualizada, que não fazem parte do corpo, mas acham que fazem por serem donos do próprio nariz? Não, são aqueles que estão em Filipos junto com os bispos e diáconos. Olha que interessante, são aqueles que estão igrejados, são aqueles que se dão a conhecer, são aqueles que estão envolvidos num corpo, onde há discipulado, onde há pastoreio, onde há cuidado de Deus, né? Com aqueles que são bispos e diáconos. E então ele diz a vocês, a esta igreja linda, que está unida fervorosamente, que está perseverando. Ele diz, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa é nós olharmos desta maneira bíblica e entendermos o que é o reino de Deus. O reino de Deus não é de um homem que pastoreia sozinho, mas ele debate as suas ideias e o seu entendimento da palavra junto com os seus discípulos, assim como Paulo com Timóteo, mas também ele escreve não para um povo qualquer que está à deriva de qualquer jeito, mas ele escreve para um povo que congrega e persevera com bispos e diáconos. É o reino de Deus em ação. É o reino de Deus segundo a palavra de Deus. E daí então, ele começa a falar a respeito dos assuntos tão preciosos que é o reino
de Deus. Diga comigo, eu não sei, eu estou com essa mania hoje, me perdoe se você não gosta, tem gente que não gosta de ficar repetindo o que o pastor pede para repetir, mas anda comigo aí essa milha extra hoje, que eu estou assim, diga assim, o reino de Deus é precioso. Aleluia. Meus irmãos, o reino de Deus é precioso. Não há nada mais precioso na terra do que o reino de Deus. Não há nada mais precioso na terra do que o reino de Deus. O reino de Deus não faz parte das 7 maravilhas do mundo, porque ele é muito maior do que qualquer uma delas. O reino de Deus não é o Grand Canyon, o reino de Deus não são as cataratas do Iguaçu, o reino de Deus não são essas coisas que nos trazem vislumbre aos olhos naturais, mas o reino de Deus é aquilo que nos tira o fôlego dos nossos olhos espirituais. O reino de Deus é a vida do céu na terra. O reino de Deus é a implantação do céu na terra enquanto o céu não toca a terra. O reino de Deus é a vida de Deus no meio dos seus. E aqui estamos, celebrando e vivenciando o reino de Deus. Então Paulo começa dizendo, agradeço a meu Deus por toda vez que me lembro de vocês. Paulo estava em Filipos, encarcerado. Paulo, quer dizer, não estava em Filipos, estava encarcerado. Já estava em Roma. E ele escreve, em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Com alegria. Essa alegria que incendeia o coração do apóstolo Paulo. E eu oro para que em nome de Jesus seja a mesma alegria da parte de Deus que venha nos incendiar nessa manhã. Essa alegria que invade o coração, é capaz de invadir um coração de um homem mesmo encarcerado, mas quando se lembra do reino de Deus, da obra de Deus, dos feitos de Deus, ele se enche de alegria. É essa alegria que habita dentro de mim e dentro de você. É essa alegria que nos rouba de nós mesmos para vivermos as coisas do céu. É essa alegria que nos toma quando nós estamos em oração, na presença de Deus, e não sabemos nem de onde veio. Porque esse é o poder de Deus em nós. A alegria do santo é a evidência da presença do Espírito Santo dentro dele. E ele então, falando e escrevendo, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Essa cooperação maravilhosa, em que de maneira em sinergia, em misturar-se, o povo vive uma cooperativa espiritual. O reino de Deus, meus irmãos, é uma cooperativa espiritual. O reino de Deus é quando nós entendemos que o Senhor começa a operar na nossa vida e nós não somos mais de nós mesmos. É quando o Senhor começa a falar em nosso coração e nós começamos então a perceber que não é para nós, mas é para além de nós. É quando nós percebemos que o nosso processo de santificação, ele não está somente mais agora para nos dar o benefício para as nossas vidas, mas ele está para alcançar aqueles que estão ao redor de nós. E é por isso que quando somos cheios do Senhor, ficamos mais graciosos no serviço. É por isso que quando nos adentramos no Santíssimo Lugar com liberdade e desfrutamos da presença de Deus, as pessoas ao nosso redor são beneficiadas pela ação de Deus na nossa vida. Essa é a constatação daquele que teve o encontro com Deus, quando aqueles que estão ao seu redor são beneficiados. A alegria gerada pelos cooperadores do Evangelho encheu o coração do apóstolo Paulo. Essa alegria de fazer com que esses cooperadores estejam fazendo parte da obra completa de Deus,
que é o que ele vai dizer: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Na esperança, na certeza de que Cristo estava transformando a igreja de Filipe, de que Cristo estava levantando um exército de Deus, de que Cristo estava trabalhando na vida daquelas pessoas. Porque os cooperadores participam da obra completa de Deus, os cooperadores participam da graça de Deus. É justo, versículo 7, que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Sabe o que nós descobrimos, irmãos? Que a igreja de Filipos foi a igreja que ajudou o ministério de Paulo financeiramente do primeiro dia ao último dia da vida de Paulo. Foi uma igreja que estava engajada, envolvida, mas uma igreja que não somente com a maneira de recursos cooperava, mas eles cooperavam crescendo em graça. Eles cooperavam por estarem propagando o Evangelho. E hoje eu quero, com o poder de Deus e a palavra, alargar o entendimento do nosso coração do que é ser um cooperador do Evangelho. Porque eu creio, assim como Paulo crê e ele se alegra, que uma das grandes alegrias, uma das verdadeiras alegrias que o Senhor nos promove para vivê-la, é quando nos tornamos cooperadores em ação do Evangelho. O que é ser um cooperador do Evangelho? Eu fiquei pensando bastante essa semana a respeito disso, e eu pensei, eu preciso resumir o que é ser um cooperador do Evangelho, segundo a palavra de Deus, em uma frase. Eu preciso ser o mais claro possível para que a igreja e eu, junto com a igreja, possamos entender o que é ser um cooperador do Evangelho. E eu cheguei na seguinte conclusão: que ser um cooperador do Evangelho, irmãos amados, é ser capaz de sofrer perdas individuais, para que as obras de salvação e santificação sejam operantes no coletivo. Ser um cooperador do Evangelho é ser capaz de sofrer perdas individuais, para que as obras de salvação e santificação sejam operantes ao coletivo, e fazendo isso com alegria e prioridade. E para isso, eu e você precisamos do Espírito Santo. Porque por natureza é impossível nós fazermos isso. Por vontade própria, por senso de justiça, por pensarmos constantemente em como lidam conosco e como querem que lidemos com outros, por pensarmos nas coisas que podemos perder ao fazer isso, é impossível, humanamente falando, alguém, se não for pelo poder do Espírito Santo, se tornar um cooperador no reino de Deus. É humanamente impossível. E para isso, eu quero convidar você a voltarmos no tempo, antes dessa carta, antes do momento em que Paulo está aqui agora escrevendo na presença de Timóteo, para essa igreja que ele tanto ama, e voltarmos lá no primeiro dia, o primeiro dia em que Paulo pisa em Filipos, e Paulo então, junto com Silas, naquele momento, vai viver os feitos de Deus naquela região, naquela cidade, naquela região ainda mais, porque vai além daquela cidade, eram cidades pequenas, né?
Filipos era uma cidade, era um núcleo romano militar, então haviam outras cidades ao redor, para que Filipos ali pudesse então cooperar com o Império de Roma naquele lugar e pudessem cuidar de maneira militar de todo aquele ambiente. Mas lá em Atos, capítulo 16, nós iremos ler juntos os primeiros dias de Paulo naquela região. Eu quero convidar você a abrir em Atos capítulo 16, versículo 12 em diante. Onde diz assim, eu vou ler na NTLH, tá, queridos? Porque o texto é longo e vamos nos envolver com ele e fica mais fácil para todos nós juntos. Diz assim, dali fomos a Filipos, que é uma cidade do primeiro distrito da província da Macedônia e também colônia romana, onde ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, pois pensávamos que ali devia haver um lugar de oração para os judeus. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que estavam reunidas lá, provavelmente lavando roupas. Uma daquelas mulheres que estava nos ouvindo era Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Ela adorava a Deus e o Senhor abriu a mente dela para que compreendesse o que Paulo dizia. Ela e as pessoas da sua casa foram batizadas. Depois Lídia nos convidou dizendo, venham ficar na minha casa, se é que vocês acham que de fato eu creio no Senhor. Assim ela nos convenceu a ficar na casa dela. Aqui nesse primeiro momento nós encontramos na história de Paulo com Silas, naquela região, indo orar naquele momento, num lugar afastado da cidade, onde habitava o comércio, onde tinha muito barulho. Eles foram para um lugar orar, encontraram mulheres ali perto de um rio, e eles começaram a falar do amor de Jesus, até que essa mulher chamada Lídia, o Senhor abre o seu entendimento, ela entende a respeito de Cristo. Paulo e Silas não somente conduzem ela para a fé, mas as batiza naquele mesmo momento. Paulo e Silas, cooperando com o reino de Deus, cooperando com o evangelho, levam essa mulher à salvação, a sua casa à salvação, e essa mulher imediatamente se torna uma cooperadora do reino de Deus, porque a alegria do Senhor invade a sua vida, e ela então agora quer, ajudando Paulo e Silas, convidar para que eles possam ficar na sua casa. Percebam o desprendimento que acontece imediatamente quando o Senhor entra num coração e a alegria do Senhor invade esse coração. Imediatamente aquilo que pertence a ela, agora ela compartilha com o reino. Imediatamente o seu lugar de conforto não é mais só dela, porque agora há uma utilidade espiritual. Sabe, meus irmãos? Quando nós somos do mundo, nós aprendemos a colecionar coisas para nós. Mas quando nós nos convertemos, e quando nos convertemos de verdade, tudo aquilo que temos se torna útil para o Senhor. E o Senhor então começa a nos conduzir de maneira graciosa, pela generosidade, a compartilharmos o que temos para a sua história e o seu reino. Amém? Faz sentido aí? Você se lembra quando você entregou a tua vida para Jesus e você percebeu que você não era mais de você mesmo? E você percebeu que as tuas coisas não eram mais tuas, mas você percebeu que quando o Senhor fez uma obra maravilhosa no teu coração, a alegria do Senhor te tomou e te tirou de você mesmo, te desprendeu de você mesmo para que você pudesse então servi-lo com alegria e singeleza de coração. É justamente o que Lídia faz imediatamente. Eles então vão para a casa de Lídia, ficam mais, começam a se relacionar com a família. E deixa eu dizer algo a você, eu acho muito peculiar que aqui o primeiro contato para esta região da obra de implantação de igreja de Paulo e Silas é com uma mulher. E eu quero dar uma pastoreada em você, mulher.
Geralmente, existem exceções, mas eu pastoreio vocês, eu conheço homens, mulheres. Geralmente, a mulher é a que trava o marido. Geralmente, o homem quer se desprender, o homem quer ser generoso, o homem quer avançar, o homem está ouvindo o chamado, porque deixa eu te dizer algo. Numa família, num matrimônio, quem ouve o chamado é o homem, porque o homem é o cabeça. Cristo não vai dar o chamado para a mulher. Cristo dá o homem para que o homem fale a sua mulher. Então, mulher do meu coração, se você não ouve o chamado que o homem está recebendo de Cristo, você se torna uma pedra de tropeço para a obra de Deus na tua casa. E aí o caldo entorna. E aí, às vezes, se tem brecha, o bicho pega. Porque o homem, ele está para Cristo, assim como a mulher está para o homem, na ordem. Nós conhecemos esse texto, nós já pregamos esse texto. É claro que num contexto de criação, de imagem e semelhança de Deus, há uma igualdade, homem e mulher os criou, mas num contexto de ordem, de mensagem do céu. Deus não endereça cartas para a mulher, ele endereça para o marido. E o marido precisa, então, conduzindo, como a pastora Ju colocou no texto aqui, conduzindo bem a sua casa, levar a sua casa para como Josué levantou e disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, mulher do meu coração, me ouça. Se o teu marido está tendo encontros com o Senhor e ele está recebendo direção de Deus para uma vida ministerial, para o serviço na casa de Deus, para o voluntariado, para ser ministro, para ser líder de em casa, para ser hospedeiro de um em casa, seja o que for, entenda que é assim que funciona e você está como auxiliadora fiel para isso. E para que a gente continue sendo coluna e baluarte da verdade, é aqui que a gente aprende essas coisas e é aqui que a gente pratica essas coisas. Na casa de Deus, amém? Isso se aplica a mulheres casadas, sim. Porque aquele que é solteiro, a Bíblia vai dizer, cuide das coisas do céu. Amém? Para todos os solteiros que ainda não têm o encargo da aliança e o compromisso da fidelidade conjugal, e a caminhada conjugal, claro que fidelidade, se ainda não é conjugal, é com o Senhor, amém? Amém, jovens? Se a fidelidade ainda não é conjugal, é para com o Senhor, né? Sim, as mulheres, amor, as mulheres, amém. Amém. Está auxiliando, não, as mulheres que ainda não são casadas, né? Elas ouvem diretamente de Cristo. Cristo é o seu marido até que ela tenha um marido terreno. Para que enquanto Cristo não voltar a ser o marido, ele tenha o seu marido até que a morte o separe. Amém? Fechou a equação? Glória a Deus. Amor, é isso? Amém. Deixa eu dizer algo a você. Eu quero aproveitar essa oportunidade para dizer algo a você. Nós vivemos momentos de muita ascensão profissional e financeira. Chegamos num momento onde nós morávamos num outro país. Eu tinha uma fábrica, casa própria, carros quitados, não usávamos cartão de crédito, vivíamos uma vida em ascensão financeira como nunca. E o Senhor começou a falar comigo. Conhece o migo? Com o migo. E aí, começou a falar, ó, é hora de voltar para o Brasil. É hora de você começar a estudar os fundamentos da fé de uma igreja. É hora de você começar a se dedicar mais para mim. Irmãos, eu já era pastor, eu já pastoreava, eu já pregava no culto de domingo de manhã para americanos e ingleses, eu já estava envolvido no ministério, mas o Senhor começou a me dar ainda mais intensidade. E eu tive que buscar o secreto e entender no Senhor o que Ele queria da nossa casa.
Mas, ao mesmo tempo em que isso foi acontecendo, e vocês conhecem a história, nós oramos, viemos para o Brasil, eu nunca ouvi um não da minha esposa. Todas as vezes em que Deus me desafiou a viver algo maluco para Ele, essa mulher aqui disse, amém, se é do Senhor, estamos juntos. Viemos de um ambiente totalmente abençoador, financeiramente, para um lugar sem conhecermos ninguém, começarmos do nada, porque no processo perdi tudo, e o Senhor queria ter impressão digital nessa história toda. Stefano e Tamara estão aqui de prova disso. E toda a loucura que Deus revelava ao meu coração para tomadas de decisões, essa mulher virava e dizia, amém. Pisamos nessa cidade, dentro do carro, eu senti uma paz de Deus como eu nunca senti na minha vida. Eu disse para ela, que estava sentada no banco de trás, porque meu pai estava dirigindo do outro lado, eu falei para ela, amor, é aqui. Ela falou, tá bom. Eu me lembro, preste atenção nisso, eu me lembro de uma vez que a gente estava no comecinho do começo da igreja, pastores Edu e Sheila estão aqui também de testemunha disso, o Marcos, né? Muitas pessoas aqui que congregaram com a gente, nos conheceram nessa época, a gente passando, meus irmãos, uma estação de cardos e abrolhos, de uma situação ruim financeira. A gente morava num apartamentinho alugado lá no centro, um valor bem baixinho, e eu vivia com aquilo, tentando pagar de um jeito, de outro, as coisas não estavam funcionando. Um dia, essa aqui chegou para mim e falou, a gente precisa conversar. Eu falei, putz, lascou. Agora ela vai falar, eu não aguento mais. Ela vai falar, vamos voltar para os Estados Unidos, porque não está dando certo, essa vida, você me tirou de... Né? Aquela coisa assim, né? A gente sabe como a mulher faz. E eu não sou novo nessa história, né? Ela chegou e falou assim, é o seguinte, a gente está começando essa igreja, a nossa vida financeira é essa, não temos nada, temos aí um carro velho que a gente tinha dado de presente para nossa sogra, a gente pegou o carro de volta para ter que usar, porque não tinha, tá? Até carro eu dei para minha sogra, para você ver como que Deus faz na vida da gente. Aí... eu imaginei essa hora ela vai chutar o balde. E eu antecipadamente já pensei, e se ela chutar o balde, eu acho que é o normal, qualquer mulher faria isso nesse momento. Ela virou para mim e falou, e eu não vou me esquecer disso, no maior perrengue financeiro, você chegou para a gente e falou, Gê, a nossa vida vai ser essa, porque a gente escolheu o Senhor. Então, vamos fazer pelo menos um seguro de vida para nossa filha de 4 anos de idade? Porque o que vai ser dela se a gente morrer? Aquele dia eu falei, eu não falei para ela, mas eu agradeci ao Senhor e eu disse, obrigado, Senhor, pela mulher que o Senhor me deu. Porque eu creio de todo o meu coração, e me escute bem, igreja, tem muito homem com ministério trancado, atravancado, roubado, porque a mulher não tem dado o sim dela para o seu marido. É por isso, jovens, que depois de Cristo como Senhor e Salvador, a segunda maior decisão da vida de vocês é com quem vocês vão casar. É com quem vocês vão amarrar o burro de vocês. Porque se não for do jeito certo, se não for segundo a vontade de Deus, se não tiver alinhamento de propósito de vida, vocês vão para uma roubada. E daí já era. Porque eu não vou descasar ninguém. Amém. E a história continua, não é só Lídia que está nessa história. Vamos lá. Atos 16, continua. Paulo estava ali envolvido com Lídia, e aí de repente, né, você acha que de repente agora vai.
agora vai bombar o negócio, né? Vão abrir em casa, daqui a pouco vai multiplicar em casa para 2, daqui a pouco vai virar supervisor, e de supervisor vai virar, né, pastor, e o negócio vai avançar. Mas olha, certo dia, quando estávamos indo para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro, e os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a nos seguir gritando assim: olha como até o capeta ajuda a obra de Deus. Ela dizia: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Olha que bênção, né? Quantos aqui não gostariam de se deparar com uma pessoa endemoniada falando um negócio desse, né? Deixa que está propagando o evangelho, né? Tudo coopera, está cooperando, mas eu acho que ela ficava falando tanto isso. E esse demônio começou a causar uma confusão, porque às vezes o demônio ele faz isso, ele se manifesta de um jeito favorável, e daqui a pouco vira confusão. Então não fica achando que às vezes a pessoa está endemoniada quando ela está contra o que está acontecendo. Tem momentos que Satanás vem para roubar, matar e destruir de um jeito transfigurado, em anjo de luz. Não é à toa que Paulo vai dizer: olha, se um anjo aparecer diante de vocês e pregar um evangelho diferente do nosso, é anátema. E ela fez isso por muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao espírito: pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia dessa moça. E no mesmo instante o seu espírito saiu. E aí, o Em Casa de Lídia celebrou e eles multiplicaram. Não. Quando os donos da moça viram que não iam poder mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram até a praça pública, diante das autoridades. Eles os apresentaram e essas autoridades romanas lhes disseram: estes homens são judeus e estão provocando desordem na nossa cidade. Estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Nós que somos romanos não podemos aceitar estes costumes. Aí uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e os surrassem com varas. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Depois de receber essa ordem, o carcereiro os jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles em 2 blocos de madeira. Paulo cooperou com a libertação dessa moça e foi para a prisão por causa disso. Enquanto ele oferecia o alívio de Cristo, as pessoas ao seu redor começaram a lhes oferecer ódio e reprovação. Mas, versículo 25, mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí o carcereiro acordou. Quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido e então puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: não faça isso, todos nós estamos aqui. Um cooperador do evangelho é capaz de oferecer graça até para aquele que está o aprisionando. Há uma alegria dentro de si que vai dar além do que as pessoas são capazes de fazer contra os seus. Há um poder do Espírito Santo que preenche a vida do crente, que, meu irmão, minha irmã, não há nada nesse mundo que se compare. Há uma ação poderosa do Espírito Santo que nos traz uma alegria profunda, um desejo enorme de amá-lo, de servi-lo, que vai dar além de nós mesmos para todos os acometimentos que possam nos sobrevir. Talvez, sim, haja um choro momentâneo,
Mas eu quero profetizar sobre a sua vida, que a alegria que vem pela manhã do Senhor vai te acometer nessa manhã. O seu coração vai ser transformado. Você sairá daqui na presença de Deus. Na presença de Deus. Há poder do céu sobre você. Há poder do céu sobre você. Capaz de te fazer desejar o melhor da eternidade para aqueles que estão querendo te aprisionar. Aí o carcereiro, sem entender, já imagino que ele não entendia nada de dois homens ensanguentados orando e cantando hinos a Deus pelas madrugadas. De repente, um abalo sísmico, eu não sei se foi o Senhor, se foi por conta das placas tectônicas que passam no mar Mediterrâneo, eu não sei o que foi que aconteceu para que aquilo tremesse, mas quando aquele carcereiro acordou e viu aqueles prisioneiros ainda ali, sem correntes e as portas abertas, ele não entendeu, foi nada, como diz o meu filho. Aí o carcereiro pediu que lhe trouxessem uma luz, entrou depressa na cela, se ajoelhou e tremendo aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Meu irmão, viaje comigo nessa história. Um soldado romano. Se você acha que o teu chefe é ruim, imagine você ser funcionário de Roma. Um carcereiro que teria que responder com a própria vida caso um homem aprisionado se tornasse um fugitivo e sumisse dos seus olhos. Ele decide se matar porque ele sabia que ele seria assassinado. Mas ele se depara com homens fiéis ao Senhor e à história de Deus, porque Deus está escrevendo uma história através da tua vida e da minha vida. E eu quero te dizer uma coisa: se Paulo e Silas tivessem fugido neste momento, e eu creio que o Espírito Santo falou ao coração deles para eles ficarem ali. E porque eles ficaram, obedeceram ao Senhor, passaram por cima de si mesmos. Quem não fugiria e quem não engrandeceria o Senhor, dizendo, foi um terremoto, o Senhor abriu e nós fomos embora, porque isso já aconteceu na própria palavra de Deus. Mas neste momento não, o Espírito Santo disse, fica, porque tem coisa para acontecer aí. E eles ficaram, e de repente, o soldado romano, de joelhos diante deles, diz, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Cooperadores do reino de Deus que vivem a verdadeira alegria, buscam discernir o Espírito Santo até quando a resposta é óbvia. Eles responderam, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Então, eles anunciaram a palavra do Senhor aos carcereiros e a todas as pessoas da casa dele. Veja a cooperação da obra de Deus através de Paulo e Silas na vida deste soldado romano. E naquela mesma hora da noite, agora veja um coração que coopera também repleto de alegria. O carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que haviam levado. Vocês entendem que a cooperação do Evangelho, a alegria que brota no coração, a vontade de reagir diante de tamanho amor é imediata para aqueles que amam ao Senhor? É imediata. Aquele homem que estava os aprisionando há minutos atrás, agora estava se humilhando a ponto de limpar as suas feridas. É obra de Deus, é ação do Espírito. Uma outra coisa que me veio muito forte quando eu li esse texto, é a capacidade dada por Deus para Paulo e Silas não somente louvarem ao Senhor e ficarem em oração na madrugada na cadeia,
Mas de passar por cima do próprio orgulho e falar do amor de Cristo para um soldado que havia os colocado em grilhões, enquanto eles mesmos ainda estavam sangrando. Se você perceber nessa história, eles anunciaram a Cristo enquanto sangravam. Enquanto sangravam. Porque a alegria que o Espírito promove vai além das nossas mazelas, vai além das nossas feridas. A alegria que o Espírito promove nos tira de nós mesmos para sermos servos do Senhor no momento oportuno a Ele. É por isso, meu irmão e minha irmã, que ainda que chorando, louve. Ainda que endividado, louve. Ainda que com a alma abatida, louve. Ainda que na enfermidade, na UTI, louve. Ainda que nos contextos em que nós acabarmos sendo acometidos, louve ao Senhor, sirva ao Senhor, ame ao Senhor e pregue o Evangelho. Logo depois, ele e todas as pessoas de sua casa foram batizados. Irmãos, de novo, Paulo e Silas entraram nas águas com feridas abertas para batizarem a família do carcereiro. Ah, meus irmãos, pensa comigo que o Espírito Santo nos promova para um novo entendimento nessa manhã. Que o Espírito Santo promova essa igreja para um novo lugar de compreensão de reino de Deus nessa manhã. Que nós possamos compreender o tipo de poder do Espírito Santo que acometia esses homens no início da igreja primitiva e que seja derramado sobre nós na mesma medida. Na mesma medida. Na mesma intensidade. Eu quero mais do poder de Deus. Quais são as mazelas que estão nos interrompendo de vivermos o sobrenatural do Senhor? Qual é a porção que esse mundo tem promovido cegueira aos nossos olhos, de não acordarmos nas madrugadas e não vivermos loucamente pelo reino de Deus? Quantos de nós somos verdadeiramente salvos? Para que possamos olhar para o próximo, e olharmos para o próximo, para que de trás do próximo o inferno esteja ali, e nos permita vivermos a ponto de passarmos por cima de nós mesmos, para que o máximo possível de pessoas sejam salvas e conheçam o amor verdadeiro de Jesus, que nos promove a verdadeira alegria. Onde está essa alegria que estava neles? Onde está este poder que emanava deles? Onde está a audácia, a ousadia e a coragem que estes homens viviam por Cristo? Onde está isso no século 21? Quando amanheceu, versículo 35, as autoridades romanas mandaram alguns policiais com a seguinte ordem para o carcereiro: solte esses homens. Então o carcereiro disse a Paulo: as autoridades mandaram soltá-los, podem ir embora em paz. Mas Paulo disse aos policiais: eu e Silas somos cidadãos romanos, e mesmo assim, sem termos sido julgados, fomos surrados em público.
e depois nos jogaram na cadeia, e agora querem nos mandar embora assim, em segredo? Isso não. Que as próprias autoridades romanas venham aqui e nos soltem. Paulo e Silas, conhecendo o ambiente em que estavam, a autoridade que eles tinham, por serem romanos, eles então se colocam intrepidamente, corajosamente, num lugar de autoridade, para que o nome de Cristo seja glorificado. E ao mesmo tempo, sabemos também que Paulo almejava como seu mestre, não indo para Jerusalém, mas agora para Roma, para ser crucificado como ele foi. Os policiais foram contar às autoridades romanas o que Paulo tinha dito. Quando as autoridades souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo e foram lhes pedir desculpas. Então os tiraram da prisão e pediram que fossem embora da cidade. Mas, não tem um mas aqui, mas Paulo e Silas saíram da cadeia e foram para a casa de Lídia. Ali encontraram-se com os irmãos, animaram a todos e depois foram embora. Quem animou quem? Lídia animou Paulo e Silas que acabaram de sair da prisão? Não, Paulo e Silas, no chamado, na comissão, na responsabilidade de embaixadores do reino de Deus, mesmo saindo da prisão, fedendo o que eles estivessem fedendo naquele momento, no contexto em que eles estivessem naquele momento, com as feridas que eles tinham naquele momento, eles foram animar a igreja que estava começando na casa de Lídia. Onde está esta alegria que a salvação nos propõe no nosso meio? Onde estão os homens e mulheres que se levantarão como embaixadores de Cristo para pregar as boas novas, mesmo em meio às aflições? Estes foram os primeiros dias de Paulo na região de Filipos. E diante dessa realidade, desse mesmo poder, essas pessoas que receberam as boas novas destes homens, desta maneira, nessa intensidade, continuaram a boa obra. É por isso que ele diz, no versículo 5 de Filipenses 1, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Quando o poder de Deus pega um homem ou uma mulher de jeito, nós jamais voltaremos a sermos quem éramos no passado. Jamais. Salmo 30, o salmista Davi diz, mudaste o meu pranto em dança, a minha veste em lamento, de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te darei graças para sempre. Quantos aqui tiveram as vestes transformadas de pranto em alegria? Quantos foram acometidos pelo poder do Evangelho e pelo amor de Cristo? O rei Davi, 1 Crônicas 17, 1, já morava em seu palácio quando certo dia disse ao profeta Natã, aqui estou eu morando num palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece numa simples tenda. Homens de corações transformados são homens que vivem a intensidade do reino de Deus. Eles não se conformam consigo mesmos, longe de Deus. Eles não se conformam consigo mesmos, colocando Deus em uma prioridade que não seja a prima, que não seja a primeira, que não seja o fundamento da sua existência. É o que Paulo vai dizer nessa mesma carta lá para frente,
No capítulo 3, versículo 7 em diante, ele diz: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por quem perdi todas as coisas. Ele perdeu todas as coisas diante do desejo de amar a Deus e conhecer a Deus. Eu as considero, olha o que Paulo vai dizer, igreja amada, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Aleluia, aleluia. Essa é a boa nova que um dia bateu na porta do teu coração. Essa é a proposta de Deus para a tua vida. E por fim, eu vou deixar a segunda parte dessa pregação para domingo que vem, porque tem uma segunda parte, essa foi só a primeira. Mas eu quero chamar o louvor aqui para cima. E eu quero dar a oportunidade a você, nós já estamos avançados no horário. Me perdoem, amados, mas eu preciso finalizar isso aqui, e isso só vai ser finalizado quando Ele finalizar no sentido de te encher do Espírito Santo. Há uma porção da parte do céu que precisa tocar o teu coração. Se você de fato precisa ir embora, Deus te abençoe, que o Senhor seja contigo, guarde o teu caminho, abençoe a tua semana em nome de Jesus. Mas se você está com fome e sede de Deus e você precisa ser cheio do Espírito nessa manhã, nós vamos chamar os líderes de em casa. Eu quero pedir para que os líderes de em casa, para que os pastores venham aqui à frente. Nós queremos orar por você, igreja. Nós queremos orar por você, igreja. Venham para frente já, então, em nome de Jesus. Nós queremos orar por você. Se você precisa ir embora, se você sente de ir embora, se você quer ir embora, enfim, se você tem uma agenda, tem um almoço, você que está nos visitando, obrigado pela tua visita. É muito bom tê-lo aqui nessa casa, mas há algo da parte do Senhor que precisa ser derramado nesse lugar aqui, nessa manhã. E nós não queremos ir embora sem derramar isso sobre você, sem derramar isso sobre todo o faminto e sedento que está aqui nessa manhã. Eu quero convidar a igreja a ficar de pé nesse momento. Sabe, Deus trabalha da seguinte maneira: Ele nos dá a palavra revelada para que ela seja ensinada, para que ela seja exposta. Foi o que aconteceu aqui agora nesses últimos minutos, enquanto a palavra foi pregada. Mas a palavra, ela vem de encontro ao pano de fundo ou à matéria-prima da ação do Espírito. Parte dessa ação do Espírito foi dada enquanto você estava sentado, recebendo de uma maneira espiritual o que estava sendo ensinado. Mas eu creio que é uma parte muito preciosa e muito importante para que você viva. No momento em que você vir à frente e receber uma oração de uma liderança dessa casa, receber uma oração de empoderamento desta casa, assim como a palavra nos ensina para impormos as mãos uns sobre os outros, para que sejamos curados. Há muita coisa na cura espiritual que o Senhor promove, que vai além daquilo que nós achamos que é de enfermidade física. Às vezes são sofismas, são entendimentos, são pensamentos, são posturas de vida, são decisões tomadas, são heranças que precisam ser quebradas, precisam ser rompidas. E o Senhor precisa inundar e transformar. Então que o Senhor faça aqui nessa manhã um movimento santo no meio de nós, que haja poder de Deus emanando no meio de nós a partir das orações, que o Espírito Santo encontre liberdade para trabalhar no meio de nós, porque algo precisa acontecer dentro de cada um de nós, para que possamos viver essa alegria verdadeira que o Senhor tem disponível para todo aquele que nele crê. Se por acaso você está aqui hoje e você nunca entregou a tua vida para Jesus,
Você nunca fez uma oração dizendo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Venha para frente num desses momentos e diga à pessoa que está aqui: eu preciso fazer uma oração de entrega para Jesus. E com quem você cair aqui, essa pessoa vai te conduzir nessa oração de entrega. Mas não fique de fora da ação e da manifestação do Espírito Santo nessa manhã, nessa casa. Fechemos todos os nossos olhos. Pai amado, Pai querido, promove, Senhor, promove agora um encontro do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Senhor, a palavra foi pregada, a terra foi afofada, as sementes foram lançadas, a água foi jorrada porque houve arrependimento, houve posicionamento, haverá uma postura tomada de vir à frente. Mas, Senhor, nós precisamos do óleo. Nós precisamos do óleo para que saiamos cheios. Nós precisamos do óleo para que sejamos, Senhor, tocados de maneira extravagante, a maneira pela qual ninguém é capaz de promover a não ser o Senhor. Queremos o Senhor no meio de nós nessa manhã. Queremos um agir do Senhor no meio de nós nessa manhã. Senhor, não é semana de aviva, Senhor, não é vigília, é um culto, Deus, mas é contigo, Senhor, Tu estás aqui. Então move-te com poder e autoridade no meio de nós, no nome de Jesus, amém. Enquanto você adora, venha para frente, vamos deixar o Espírito Santo operar aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Os meus olhos viram a salvação, a luz para o mundo, esperança da terra. Eu não sou mais meu, eu não sou mais meu. Cristo, Tu és a minha porção. O trigo esmagado, vinho novo. Eu não sou mais meu, eu não sou mais meu. Essa fome que me faz cantar, essa sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será um segredo. E essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será um segredo. Essa fome que me faz cantar, essa sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar e o olhar que vejo ao amanhecer.
eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti. Não será um segredo, e essa é a minha promessa. É minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti. Não será. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti. Não será um segredo. E essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti. Não será um segredo. E essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar, Senhor. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti. Não será um segredo. Essa fome, Senhor, essa fome que me faz cantar, essa sede que me faz beber. Tu és o nome que escuto ao deitar e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar.
gastarei minha vida pra te coroar, te exaltar, Senhor. e esse é o meu anseio, o meu amor por ti. Não será um segredo. Os meus olhos viram a salvação, a luz para o mundo, esperança da terra. E eu não sou mais meu, eu não sou mais meu. Cristo, tu és a minha porção. O trigo esmagado, vinho novo e pão. E eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu. Essa fome que me faz cantar, essa sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti. Não será um segredo. Essa fome que me faz cantar, essa sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa, eu gastarei minha vida
gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, meu amor por ti não será um segredo. E essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, meu amor por ti não será um segredo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Podemos aplaudir esse Deus maravilhoso. Aleluia. 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 Eu quero chamar a tua atenção para ler um último texto e encerrarmos esse momento. O texto está em Isaías 61. Aleluia, aleluia. Onde diz assim: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Nós seremos chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Pai amado, eis-nos aqui, envia-nos enquanto plantados como carvalhos de justiça para a manifestação da sua glória. Leva-nos, Deus, a águas mais profundas, a níveis de entrega e de alegria do qual nós não vivemos até agora. Nós queremos mais do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Aos remanescentes, Deus abençoe, uma semana poderosa para você, em nome de Jesus.